Aristóteles. A juventude, a velhice, a vida, a morte e o fôlego. Em seu tratado intitulado, abre aspas, a juventude, a velhice, a vida, a morte e o fôlego, fecha aspas, Aristóteles expõe sua opinião a respeito do que seria o processo da vida no homem e nos animais, em termos fisiológicos, filosóficos e lógicos. Embora boa parte do que disse hoje seja desacreditado pela ciência moderna, é interessante a sua análise e o seu estudo para compreender como esses conceitos evoluíram com o tempo, e o significado poético e espiritual contido nessa questão tão complexa, que de certo modo continua sem resposta mesmo nos dias de hoje. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Capítulo 1. Devemos agora tratar da juventude e da velhice, da vida e da morte. Provavelmente também devemos declarar ao mesmo tempo as causas da respiração, pois em alguns casos a vida e a morte dependem disso. Demos em outro lugar um relato preciso da alma, e embora seja claro que sua realidade essencial não pode ser corpórea, manifestamente deve existir em alguma parte do corpo, que deve ser uma das que possuem controle sobre os membros. Deixemos de lado por enquanto as outras divisões ou faculdades da alma. Mas quanto a ser o que se chama animal e ser vivo, descobrimos que em todos os seres, dotados de ambas as características, a saber, ser animal e estar vivo, deve haver uma única parte idêntica em virtude da qual eles vivem e são chamados de animais, pois um animal deve estar vivo. Mas uma coisa viva não precisa necessariamente ser animal, pois as plantas vivem sem ter sensação, e é pela sensação que distinguimos o animal do que não é animal. Este órgão, então, deve ser numericamente um e o mesmo, e ainda possuir aspectos múltiplos e díspares, pois ser animal e viver não são idênticos. Desde então, os órgãos da sensação especial têm um órgão comum, no qual os sentidos em funcionamento devem se encontrar, e este deve estar situado a meio caminho entre o que se chama antes e atrás. Chamamos antes a direção de onde vem a sensação. Além disso, uma vez que em todos os seres vivos o corpo é dividido em superior e inferior, todos eles têm partes superiores e inferiores, de modo que isso também é verdade para as plantas. É evidente que o princípio nutritivo deve situar-se a meio caminho entre estas regiões. A parte por onde entra o alimento chamamos de superior, considerando-a por si só e não em relação ao universo circundante, enquanto a parte de baixo é a parte pela qual os excrementos primários são expelidos. As plantas são o inverso dos animais a este respeito. O homem é particular entre os animais, por causa de sua estatura ereta. Pertence à característica de ter suas partes superiores apontando para cima, no sentido em que isso se aplica ao universo, enquanto nos outros elas estão em uma posição intermediária. Mas nas plantas, por serem estacionárias e se alimentarem do solo, a parte superior deve estar sempre para baixo, pois há uma correspondência entre as raízes de uma planta e o que é chamado de boca nos animais, por meio da qual eles se alimentam, seja a fonte de suprimento à terra ou os corpos uns dos outros. Capítulo 2. Todos os animais perfeitamente formados devem ser divididos em 3 partes, uma pela qual o alimento é ingerido, outra pela qual os excrementos são descarregados, e a terceira que é a região intermediária entre elas. Nos animais maiores este último é chamado de peito e nos outros algo correspondente. Em alguns também é mais distintamente marcado do que em outros. Todos os que também são capazes de progressão têm membros adicionais subservientes a esse propósito, por meio dos quais suportam todo o tronco, ou seja, pernas, pés e quaisquer partes que possuam os mesmos poderes. Agora é evidente tanto por observação quanto por inferência que a fonte da alma nutritiva está no meio das 3 partes. Para muitos animais, quando a cabeça ou o receptáculo do alimento for cortada, o resto do corpo daquele animal continua vivo. Isso pode ser visto em muitos insetos, por exemplo, vespas e abelhas, e muitos animais, além dos insetos. Eles podem, embora divididos, continuar a viver por meio da parte relacionada à nutrição. Embora esse membro seja realmente único, ainda assim é potencialmente múltiplo, pois esses animais têm uma constituição semelhante à das plantas. As plantas, quando cortadas em seções, continuam a viver, e várias árvores podem ser derivadas de uma única fonte. Será dado um relato separado da razão pela qual algumas plantas não podem viver quando divididas, enquanto outras podem ser propagadas por meio de mudas.
A este respeito, no entanto, plantas e insetos são semelhantes. É verdade que quem possui a alma nutritiva deve ser potencialmente plural. E o mesmo acontece com o princípio da sensação, pois evidentemente os segmentos divididos desses animais têm sensação. Eles são incapazes, porém, de conservar sua constituição, como as plantas, não possuindo os órgãos dos quais depende a continuidade da vida, pois alguns carecem de meios para se apoderar, outros para receber seu alimento, ou ainda podem ser destituídos de outros órgãos também. Os animais divisíveis são como vários animais crescidos juntos, mas os animais de construção superior se comportam de maneira diferente, porque sua constituição é uma unidade da mais alta espécie possível. Assim, alguns dos 3 órgãos em divisão apresentam uma leve sensibilidade, porque retêm alguma suscetibilidade psíquica. Os animais continuam a se mover depois que os sinais vitais foram abstraídos. Tartarugas, por exemplo, são capazes de fazer isso mesmo após a remoção do coração. Capítulo 3. O mesmo fenômeno é evidente tanto nas plantas quanto nos animais, e nas plantas o notamos tanto em sua propagação por sementes quanto em enxertos. A gênese das sementes sempre começa no meio. Todas as sementes são bivalvulares, e o local de junção situa-se no ponto de fixação, uma parte intermediária pertencente a ambas as metades. É dessa parte que emergem tanto a raiz quanto o caule das coisas que crescem. O ponto de partida está em uma posição central entre eles. No caso de enxertos e estacas, isso é particularmente verdadeiro para os botões, pois o botão é de certa forma o ponto de partida do ramo, mas ao mesmo tempo está em uma posição central. Portanto, ou é isso que é cortado, ou é nisso que um novo broto é inserido, quando desejamos que um novo galho ou uma nova raiz brote dele, o que prova que o ponto de origem no crescimento é intermediário entre o caule e a raiz. Da mesma forma, nos animais sanguíneos o coração é o primeiro órgão desenvolvido. Isso é evidente pelo que foi observado nos casos em que a observação de seu crescimento é possível. Assim, em animais sem sangue também o que corresponde ao coração deve se desenvolver primeiro. Já afirmamos em nosso tratado sobre as partes dos animais que é do coração que saem as veias, e que nos animais sanguíneos o sangue é o alimento final do qual os membros são formados. Portanto, é claro que há uma função na nutrição que a boca tem a faculdade de desempenhar, e outra que pertence ao estômago. Mas é o coração que tem o controle supremo, exercendo uma função adicional e completa. Por isso, nos animais sanguíneos, a fonte tanto da alma sensitiva quanto da nutritiva deve estar no coração, pois as funções relativas à nutrição exercidas pelas outras partes são auxiliares da atividade do coração. Cabe ao órgão dominante alcançar o resultado final, a partir dos esforços do médico em se direcionar para a saúde, e não ocupar-se de ofícios subalternos. Certamente, porém, todos os animais sanguíneos têm o órgão supremo das faculdades dos sentidos no coração, pois é aqui que devemos procurar o sensório comum pertencente a todos os órgãos dos sentidos. Estes em 2 casos, paladar e tato, podem ser vistos claramente, estendendo-se ao coração e, portanto, os outros também devem levar a ele, pois nele os outros órgãos podem possivelmente iniciar mudanças, enquanto que com a região superior do corpo o paladar e o tato não têm conexão. Além dessas considerações, se a vida está sempre localizada nesta parte, evidentemente o princípio da sensação deve estar situado também ali, pois é enquanto animal que se diz que um animal é um ser vivo, e é chamado de animal porque dotado de sensação. Em outras obras, declaramos as razões pelas quais alguns dos órgãos dos sentidos estão, como é evidente, ligados ao coração, enquanto outros estão situados na cabeça. É esse fato que leva algumas pessoas a pensar que é em virtude do cérebro que a função de percepção pertence aos animais. Capítulo 4. Assim, se, por um lado, olharmos para os fatos observados, o que temos dito deixa claro que a fonte da alma sensível, juntamente com o que se relaciona com o crescimento e a nutrição, situa-se neste órgão e a central das 3 divisões do corpo. Mas segue por dedução também, pois vemos que em todos os casos, quando vários resultados são possibilitados para ela, a natureza sempre traz o melhor. Agora, se ambos os princípios estão localizados no meio da substância, as 2 partes do corpo, aquela que elabora e aquela que recebe o alimento em seu formulário, então desempenhará melhor sua função apropriada, pois a alma está próxima de cada um, e a situação central que, como tal, ocupará a posição de poder dominante.
Além disso, o que emprega um instrumento e o instrumento que é empregado devem ser distintos, assim como a flauta e aquele que a toca, isto é, a mão, são diversos. Assim, se o animal é definido pela posse de alma sensível, esta alma está no coração dos animais sanguíneos, e, naqueles que não têm sangue, na parte correspondente de seu corpo. Mas nos animais, todos os membros e todo o corpo possuem algum calor e, portanto, quando vivos, eles são observados como quentes, mas quando mortos e privados de vida são o oposto. Com efeito, a fonte desse calor deve estar no coração dos animais sanguíneos, e no caso de animais sem sangue no órgão correspondente, pois, embora todas as partes do corpo, por meio de seu calor natural, processam o alimento, o órgão governante tem a parte principal neste processo. Assim, embora os outros membros fiquem frios, a vida permanece. Mas quando o calor aqui é extinguido, a morte sempre acontece, porque a fonte de calor em todos os outros membros depende disso, e a alma é, por assim dizer, incendiado com fogo nesta parte, que em animais sanguíneos é o coração e na ordem sem sangue o membro análogo. Assim, por necessidade, a vida deve coincidir com a manutenção do calor, e o que chamamos de morte é a sua destruição. Capítulo 5. No entanto, deve-se notar que existem duas maneiras pelas quais o fogo deixa de existir. Pode se extinguir por exaustão ou por extinção. Aquilo que é autocausado chamamos de exaustão. Mas qualquer uma dessas maneiras pelas quais o fogo deixa de existir, pode ser provocada pela mesma causa, pois, quando há deficiência de nutrição, e assim o calor não possui manutenção, o fogo falha, e a razão é que a alimentação impede que o fogo seja alimentado. Mas em outros casos o resultado é a exaustão, quando o calor se acumula excessivamente por falta de respiração e de refrigeração. Pois neste caso o que acontece é que o calor, acumulando-se em grande quantidade, esgota rapidamente seu alimento e consome tudo antes do que deveria. Portanto, não apenas um fogo menor é facilmente apagado por um grande, mas por si só a chama da vela é consumida quando inserida em uma grande chama, como é o caso de qualquer outro combustível. A razão é que o alimento na chama é apreendido pelo maior antes que o combustível fresco possa ser adicionado, pois o fogo está sempre surgindo e correndo como um rio, mas tão rapidamente que escapa à observação. Claramente, portanto, se o calor corporal deve ser conservado, como é necessário para que a vida continue, deve haver alguma maneira de resfriar o calor residente na fonte de calor. Tomemos como ilustração o que ocorre quando carvões são confinados em um braseiro. Se forem mantidas cobertas continuamente, elas se extinguem rapidamente, mas, se a tampa for levantada e recolocada em rápida alternância, elas permanecem acesas por muito tempo. Abastecer o fogo também o mantém aceso, pois as cinzas, por serem porosas, não impedem a passagem do ar, e ainda permitem que ele resista à extinção pelo ar circundante por meio do fornecimento de calor que possui. No entanto, expusemos as razões pelas quais essas operações, a saber, o encobrimento de um incêndio, têm os efeitos opostos. No caso em que o fogo se apaga, no outro continua vivo por um tempo considerável. Capítulo 6. Tudo que vive tem a alma, e ela, como dissemos, não pode existir sem a presença de calor na constituição. Nas plantas, o calor natural é suficientemente bem mantido vivo pela ajuda de sua nutrição e do ar circundante. Pois a comida tem um efeito refrescante quando entra, assim como tem o homem quando é ingerida pela primeira vez, enquanto a abstinência de comida produz calor e sede. O ar, se estiver imóvel, torna-se quente, mas com a entrada do alimento, estabelece-se um movimento que dura até que a digestão esteja completa e, assim, o esfrie. Se o ar circundante estiver excessivamente frio devido à época do ano, com geadas severas, as plantas murcham. Ou se, nos calores extremos do verão, a umidade retirada do solo, não podendo produzir seu efeito de resfriamento, o calor termina por exaustão. Diz-se que as árvores que sofrem nessas estações são arruinadas ou atingidas pelas estrelas. Daí a prática de colocar sob as raízes pedras de certas espécies ou água em vasos, com a finalidade de resfriar as raízes das plantas. Alguns animais passam a vida na água, outros mar. Portanto, esses meios fornecem a fonte e os meios de refrigeração, água em um caso, ar no outro. Devemos proceder, e isso exigirá mais aplicação de nossa parte para dar conta da maneira e da maneira como essa refrigeração ocorre. Capítulo 7. Alguns dos filósofos físicos anteriores falaram de respiração. No entanto, a razão pela qual ela existe em animais, eles não declararam ou, quando fizeram suas declarações, não estavam corretas e mostravam uma relativa falta de conhecimento dos fatos.
Além disso, eles afirmam que todos os animais respiram, o que não é verdade. Portanto, esses pontos devem primeiro chamar nossa atenção, a fim de que não possamos pensar que fazemos acusações infundadas contra autores que não estão mais vivos. Em primeiro lugar, é evidente que todos os animais com pulmões respiram, mas em alguns casos os animais que respiram têm um pulmão sem sangue e esponjoso, e então há menos necessidade de respiração. Esses animais podem permanecer debaixo d'água por um tempo que, em relação à sua força corporal, é considerável. Todos os animais ovíparos, por exemplo, a tribo dos sapos, têm um pulmão esponjoso. Também tartarugas podem permanecer por muito tempo imersas em água, pois seu pulmão, contendo pouco sangue, não tem muito calor. Assim, uma vez inflado, ele mesmo, por meio de seu movimento, produz um efeito de resfriamento e permite que o animal permaneça imerso por muito tempo. A asfixia, no entanto, sempre ocorre se o animal for forçado a prender a respiração por muito tempo, pois nenhum desta classe absorve água como os peixes. Por outro lado, os animais que têm o pulmão carregado de sangue têm maior necessidade de respiração devido à quantidade de seu calor, enquanto nenhum dos outros que não possuem pulmões respiram. Capítulo 8. Demócrito de Abdera e alguns outros que trataram da respiração, sem dizer nada definitivo sobre os animais sem pulmões, parecem falar como se todos respirassem. Mas Anaxágoras e Diógenes sustentam que todos respiram e afirmam a maneira como os peixes e ostras respiram. Anaxágoras diz que quando os peixes descarregam água pelas brânquias, forma-se ar na boca, pois não pode haver vácuo, e que é aspirando nela que eles respiram. A afirmação de Diógenes é que, ao descarregar água pelas brânquias, eles sugam o ar da água que circunda a boca por meio do vácuo formado na boca, pois ele acredita que há ar na água. Mas essas teorias são insustentáveis. Em primeiro lugar, eles afirmam apenas o que é um elemento comum em ambas as operações e, portanto, deixam de fora a metade do assunto. Pois o que se chama respiração consiste, por um lado, na inalação e, por outro, na exalação da respiração. Mas, sobre este último, eles não dizem nada, nem descrevem como esses animais emitem sua respiração. De fato, a explicação é impossível para eles, pois, quando as criaturas respiram, elas devem descarregar sua respiração pela mesma passagem pela qual a aspiram. Isso deve acontecer em alternância. Daí, como resultado, eles devem levar a água à boca ao mesmo tempo em que expiram. Mas o ar e a água devem se encontrar e obstruir um ao outro. Além disso, quando eles descarregam a água, eles devem emitir sua respiração pela boca ou pelas guelras, e o resultado será que eles inspirarão e expirarão ao mesmo tempo, pois é nesse momento que se diz que a respiração ocorre. Mas é impossível que eles devam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Portanto, se as criaturas que respiram devem tanto exalar quanto inalar o ar, e se nenhum desses animais pode exalar, evidentemente nenhum pode respirar. Capítulo 9. Além disso, a afirmação de que eles aspiram o ar da boca ou da água pela boca é uma impossibilidade, pois, não tendo pulmão, eles não têm traqueia. Em vez disso, o estômago está intimamente justaposto à boca, de modo que eles devem fazer a sucção com o estômago. Mas nesse caso os outros animais também o fariam, o que não é verdade. E os animais aquáticos também seriam vistos fazendo isso fora da água, ao passo que evidentemente não o fazem. Além disso, em todos os animais que respiram e expiram, deve-se observar um certo movimento na parte do corpo que aspira o ar, mas nos peixes isso não ocorre. Os peixes parecem não mover nenhuma das partes da região do estômago, exceto as brânquias, e estas se movem tanto quando estão na água quanto quando são jogados em terra firme e ofegantes. Além disso, sempre que os animais que respiram são mortos por asfixia na água, formam-se bolhas do ar que é expelido à força, como acontece, por exemplo, quando se obriga uma tartaruga, ou um sapo, ou qualquer outro animal de uma classe semelhante a ficar debaixo d'água. Mas com os peixes esse resultado nunca ocorre, por mais que tentemos obtê-lo, pois eles não contêm ar extraído de fonte externa. Novamente, o modo de respiração que se diz existir neles, pode ocorrer no caso dos homens também quando estão debaixo d'água. Pois, se os peixes aspiram o ar da água circundante por meio de sua boca, porque os homens e outros animais também não o fariam, eles também devem, da mesma forma que os peixes, aspirar o ar da boca. Se no primeiro caso fosse possível, também deveria ser no segundo. Mas, como em um não é assim, também não ocorre no outro. Além disso, porque os peixes, se respiram, morrem no ar e ofegam como se em asfixia.
Não é a falta de comida que produz esse efeito sobre eles, e a razão dada por Diógenes é tola, pois ele diz que no ar eles absorvem muito ar e, portanto, morrem, mas na água eles absorvem em quantidade moderada. Mas isso deve ser uma possível ocorrência com animais terrestres também, como são os fatos. Porém, nenhum animal terrestre parece ser sufocado pela respiração excessiva. Novamente, se todos os animais respiram, os insetos também devem fazê-lo. Muitos deles parecem viver, embora divididos não apenas em dois, mas em várias partes, por exemplo, a classe chamada Scolopendra. Mas como eles podem, quando assim divididos, respirar, e qual é o órgão que eles empregam? A principal razão pela qual esses escritores não deram um bom relato desses fatos é que eles não conhecem os órgãos internos, e que eles não aceitaram a doutrina de que há uma causa final para tudo o que a natureza faz. Se eles tivessem perguntado para que finalidade a respiração existe nos animais, e tivessem considerado isso com referência aos órgãos, por exemplo, as brânquias e os pulmões, eles teriam descoberto a razão mais rapidamente. Capítulo 10. Demócrito, porém, ensina que nos animais que respiram há um certo resultado produzido pela respiração. Ele afirma que impede que a alma seja expulsa do corpo. No entanto, ele de forma alguma afirma que é para esse propósito que a natureza o inventa, pois ele, como os outros filósofos físicos, falha completamente em alcançar tal explicação. Sua afirmação é que a alma e o elemento quente são idênticos, sendo as formas primárias entre as partículas esféricas. Por isso, quando estes estão sendo esmagados pela atmosfera circundante que os empurra para fora, a respiração, de acordo com seu relato, vem para socorrê-los. Pois no ar há muitas dessas partículas que ele chama de mente e alma. Assim, quando respiramos e o ar entra, estes entram junto com ele, e por sua ação cancelam a pressão, impedindo assim a expulsão da alma que reside no animal. Isso explica por que a vida e a morte estão ligadas à inspiração e à expiração da respiração, pois a morte ocorre quando a compressão do ar circundante ganha vantagem. Sendo o animal incapaz de respirar, o ar de fora não pode mais entrar e neutralizar a compressão. A morte é a partida dessas formas, devido à pressão expulsiva exercida pelo ar circundante. A morte, no entanto, não ocorre por acaso, mas, quando natural, devido à velhice, quando não natural, à violência. Mas a razão para isso e por que todos devem morrer Demócrito não deixou claro. E, no entanto, como evidentemente a morte ocorre em um momento da vida e não em outro, ele deveria ter dito se a causa é externa ou interna. Nem ele atribui a causa do início da respiração, nem diz se é interna ou externa. De fato, não é um caso de a mente externa supervisionar o reforço. Ao contrário, a origem da respiração e do movimento respiratório deve estar dentro. Não é devido à pressão ao redor. É absurdo também que o que a cerca se comprima e ao mesmo tempo ao entrar se dilatar. Esta então é praticamente sua teoria, e como ele a coloca. Mas se devemos considerar que nosso relato anterior é verdadeiro, e que a respiração não ocorre em todos os animais, devemos considerar que isso explica a morte não universalmente, mas apenas nos animais que respiram. No entanto, também não é um bom relato deles, como pode ser visto claramente pelos fatos e fenômenos, dos quais todos temos experiência. Pois em clima quente, ficamos mais quentes e, tendo mais necessidade de respiração, respiramos sempre mais rápido. Mas, quando o ar ao redor está frio e se contrai e solidifica o corpo, ocorre o retardo da respiração. No entanto, este era justamente o momento em que o ar externo deveria entrar e cancelar o movimento expulsivo, ao passo que ocorre o contrário. Pois quando a respiração não sai e o calor se acumula muito, então precisamos respirar, e para respirar devemos inspirar. Quando quente, as pessoas respiram rapidamente, porque precisam fazê-lo para se refrescar, justamente quando a teoria de Demócrito os faria adicionar fogo ao fogo. Capítulo 11. A teoria encontrada no Timeu, da passagem da respiração por impulso, de modo algum determina como, no caso dos animais que não os terrestres, seu calor é preservado, e se é devido a uma mesma ou outra causa. Pois se a respiração ocorre apenas em animais terrestres, deveríamos saber qual é a razão disso. Da mesma forma, se for encontrada em outros também, mas de forma diferente, esta forma de respiração, se todos podem respirar, também deve ser descrita. Além disso, o método de explicação envolve uma ficção. Diz-se que quando o ar quente sai da boca e empurra o ar circundante, que sendo transportado entra no mesmo lugar onde o calor interno é emitido, através dos interstícios da carne porosa. E essa substituição recíproca se deve ao fato de que um vácuo não pode existir.
Mas quando se torna quente, o ar sai novamente pelo mesmo caminho e empurra de volta para dentro pela boca o ar que foi descarregado em uma condição quente. Diz-se que é essa ação que continua continuamente quando a respiração é inalada e exalada. Mas, de acordo com essa maneira de pensar, seguirá que expiramos antes de inspirar. Mas o contrário é o caso, como mostram as evidências, pois embora essas duas funções continuem alternadamente, ainda assim o último ato, quando a vida chega ao fim, deixa sair a respiração. Portanto, sua admissão deve ter sido o início da vida. Mais uma vez, aqueles que dão esse tipo de explicação de modo algum afirmam a causa final da presença em animais dessa função, a saber, a admissão e emissão do alento, mas tratam-no como se fosse um acompanhamento contingente da vida. No entanto, evidentemente tem controle sobre a vida e a morte, pois resulta sincronicamente o que, quando os animais que respiram são incapazes de respirar, eles perecem. Mais uma vez, é absurdo que a passagem do ar quente pela boca e de volta seja bastante perceptível, enquanto não fomos capazes de detectar o influxo torácico e o retorno para fora, mais uma vez, do hálito aquecido. Também não faz sentido que a respiração consista na entrada de calor, pois a evidência é contrária. O que se expira é quente, e o que se inspira é frio. Quando está quente, nós ofegamos na respiração, pois, porque o que entra não desempenha adequadamente sua função de resfriamento, temos como consequência inspirar com frequência. Capítulo 12. É certo, porém, que não devemos alimentar a noção de que para fins de nutrição a respiração seja projetada e acreditar que o fogo interno é alimentado pela respiração. A respiração, por assim dizer, adiciona combustível ao fogo, enquanto alimenta a chama, resultando na passagem externa da respiração. Para combater esta doutrina, repetirei o que disse em oposição às teorias anteriores. Isso, ou algo análogo a isso, deveria ocorrer também nos outros animais, de acordo com essa teoria, pois todos possuem calor vital. Além disso, como devemos descrever esse processo fictício de geração de calor a partir da respiração? A observação mostra antes que é um produto do alimento. Uma consequência também dessa teoria é que o alimento entraria e o lixo seria descarregado pelo mesmo canal, mas isso não parece ocorrer nas outras instâncias. Capítulo 13. Empédocles também dá conta da respiração, sem, no entanto, deixar claro qual é a sua finalidade, ou se é ou não universal nos animais. Também ao lidar com a respiração por meio das narinas, ele imagina estar lidando com o tipo primário de respiração. Mesmo a respiração que passa pelas narinas passa também pela traqueia para fora do peito, e sem este as narinas não podem agir. Novamente, quando os animais são privados de respiração pelas narinas, nenhum resultado prejudicial ocorre, mas, quando impedidos de respirar pela traqueia, eles morrem. A natureza emprega a respiração pelas narinas como função secundária em certos animais, a fim de capacitá-los a cheirar. Mas a razão pela qual só existe em alguns é que, embora quase todos os animais sejam dotados do olfato, o órgão dos sentidos não é o mesmo em todos. O relato mais preciso foi dado sobre isso em outro lugar. Empédocles, no entanto, explica a passagem para dentro e para fora da respiração pela teoria de que existem certos vasos sanguíneos que, embora contenham sangue, não são preenchidos por ele, mas têm passagens que levam ao ar exterior, cujo calibre é bom em contraste com o tamanho das partículas sólidas, mas grande em relação às partículas no ar. Portanto, como é da natureza do sangue mover-se para cima e para baixo, quando desce o ar entra e ocorre a inspiração. Quando o sangue sobe, o ar é forçado para fora e o movimento para fora da respiração resulta. Ele compara esse processo ao que ocorre em uma clepsidra. Assim, todas as coisas externas respiram e expiram. Sua carne tem tubos sem sangue que se estendem até a borda externa do corpo, que, em suas bocas, perfuram muitos canais frequentes, cortando as narinas extremas. Assim, enquanto o sangue jaz escondido, o ar é uma via mais plana. E daí, sempre que se encolhe o sangue tenro, entra o vento ruidoso com a ondulação volumosa e selvagem. Mas quando o sangue salta para trás ele respira. O ar entra e a água sai. Assim, para o sangue sutil, surgindo ao longo dos membros, sempre que ele se encolhe nos recessos distantes, admite uma corrente de ar correndo com onda crescente, isto então é o que ele diz da respiração. Mas, como dissemos, todos os animais que evidentemente respiram o fazem pela traqueia, quando respiram pela boca ou pelas narinas. Por isso, se é desse tipo de respiração que ele está falando, devemos perguntar como isso se harmoniza com a explicação dada. Mas os fatos parecem ser bastante opostos. O
peito é levantado como uma fole quando a respiração é aspirada, é bastante razoável que seja o calor que sobe e que o sangue ocupe a região quente, mas ele colapsa e afunda, como o berra mais uma vez, quando a respiração é solta. A diferença é que no fole não é pelo mesmo canal que o ar entra e sai, mas sim na respiração. Mas, se Empédocles está considerando apenas a respiração pelas narinas, ele está muito enganado, pois isso não envolve apenas as narinas, mas passa pelo canal ao lado da úvula, onde está a extremidade do céu da boca, parte do ar que passa pelas aberturas das narinas e parte pela boca, tanto ao entrar como ao sair. Tal é então a natureza e a magnitude das dificuldades que cercam as teorias de outros escritores sobre a respiração. Capítulo 14. Já dissemos que a vida e a presença da alma envolvem um certo calor. Nem mesmo o processo de digestão ao qual se deve a nutrição dos animais ocorre a parte da alma e do calor, pois é o fogo que em todos os casos se deve à elaboração. É precisamente por isso que a alma nutritiva primária também deve estar localizada nessa parte do corpo e nessa divisão dessa região que é um veículo imediato desse princípio. A região em questão é intermediária entre aquela onde os alimentos entram e aquela onde os excrementos são descarregados. Nos animais sem sangue não tem nome, mas na classe dos sanguíneos esse órgão é chamado de coração. O sangue constitui um alimento a partir do qual se formam diretamente os órgãos do animal. Da mesma forma, os vasos sanguíneos devem ter a mesma fonte originária, já que um existe para o benefício do outro, como um vaso ou receptáculo para ele. Nos animais sanguíneos o coração é o ponto de partida das veias. Eles não o atravessam, mas se estendem a partir dela, como as dissecações nos permitem ver. Ora, as outras faculdades psíquicas não podem existir fora do poder da nutrição. Isso foi anunciado no Tratado da Alma. Isso depende do fogo natural, pela união com que a natureza o acendeu. Mas o fogo, como já dissemos, é destruído de duas maneiras, seja por extinção ou por exaustão. Ele sofre a extinção de seus opostos. Portanto, ele pode ser extinto pelo frio circundante, tanto quanto quando espalhado. Ora, esse modo de perecer se deve à violência tanto nos objetos vivos quanto nos inanimados, pois a divisão de um animal por instrumentos e o consequente congelamento por excesso de frio causam a morte. Mas a exaustão se deve ao excesso de calor. Se há muito calor por perto e a coisa que queima não tem um novo suprimento de combustível adicionado a ela, ela se apaga por exaustão, não pela ação do frio. Portanto, se vai continuar, deve ser resfriado, pois o frio é um preventivo contra essa forma de extinção. Capítulo 15. Alguns animais ocupam a água, outros vivem na terra e, sendo assim, no caso daqueles que são muito pequenos e sem sangue, a refrigeração devido à água ou ar circundante é suficiente para evitar a destruição por esta causa. Tendo pouco calor, eles exigem pouco frio para combatê-lo. Por isso, também esses animais têm quase todos vida curta, pois, sendo pequenos, têm menos margem de desvio para qualquer extremo. Mas alguns insetos são de vida mais longa, embora sem sangue, como todos os outros, e estes têm um entalhe profundo abaixo da cintura, para garantir o resfriamento através da membrana, que é mais fina. Eles são animais mais quentes e, portanto, requerem mais refrigeração, assim como as abelhas, algumas das quais vivem até 7 anos, e todos os que fazem zumbido, como vespas, besouros e grilos. Eles fazem um som como se estivessem ofegantes por meio do ar, pois, na própria seção do meio, o ar que existe internamente e está envolvido na sua construção, provocando um movimento de subida e descida, produz atrito contra a membrana. A maneira como eles se movem nessa região é como um movimento, devido aos pulmões nos animais que respiram o ar exterior, ou às brânquias dos peixes. O que ocorre é comparável à asfixia de um animal que respira segurando sua boca, pois então o pulmão causa um movimento de ar desse tipo. No caso desses animais, esse movimento interno não é suficiente para a refrigeração, mas nos insetos é. É por fricção contra a membrana que eles produzem o zumbido, como dissemos, da mesma forma que as crianças fazem, soprando pelos orifícios de uma palheta coberta por uma fina membrana. É assim que os grilos cantores também produzem seu canto. Eles possuem maior calor e são recuados na cintura, mas a variedade sem canto não tem fissura lá. Também os animais sanguíneos e dotados de pulmão, embora com pouco sangue e esponjoso, podem em alguns casos, devido a este último fato, viver muito tempo sem respirar, pois o pulmão, contendo pouco sangue ou fluido, pode subir muito. Seu próprio movimento pode por muito tempo produzir refrigeração suficiente. Mas, por fim, deixa de ser suficiente, e o animal morre sufocado se não respirar, como já dissemos.
pois de exaustão aquela espécie que é destruição por falta de refrigeração é chamada asfixia, e tudo o que é assim destruído diz-se sufocado. Já dissemos que entre os animais os insetos não respiram, e o fato é passível de observação no caso de pequenas criaturas como moscas e abelhas, pois eles podem nadar em um fluido por muito tempo, se não estiver muito quente ou muito frio. No entanto, animais com pouca força tendem a respirar com mais frequência. Estes, no entanto, morrem do que é chamado de asfixia, quando o estômago fica cheio e o calor no segmento central é destruído. Isso também explica por que eles revivem depois de ficarem entre as cinzas por um tempo. Novamente, entre os animais aquáticos, aqueles que não têm sangue permanecem vivos por mais tempo no ar do que aqueles que têm sangue e admitem a água do mar, como, por exemplo, os peixes. Por se tratar de uma pequena quantidade de calor que possuem, o ar é por muito tempo adequado para fins de refrigeração em animais como os crustáceos e os pólipos. No entanto, não é suficiente, devido à sua falta de calor, mantê-los finalmente em vida, pois a maioria dos peixes também vive entre a terra, mas em estado imóvel, e podem ser encontrados cavando. Pois todos os animais que não têm pulmão algum ou não têm sangue requerem menos refrigeração. Capítulo 16. Em relação aos animais sem sangue, declaramos que em alguns casos o que auxilia na manutenção da vida é o ar circundante, e em outros o fluido. Mas no caso de animais que possuem sangue e coração, todos os que têm pulmão admitem o ar e produzem o efeito de resfriamento ao inspirar e expirar. Todos os animais vivíparos têm um pulmão, e o são internamente, não apenas externamente. Tratando-se da classe ovípara, há aqueles que têm asas, como por exemplo, pássaros, e também há aqueles com escamas, por exemplo, tartarugas, lagartos e cobras. A primeira classe tem um pulmão carregado de sangue, mas na maior parte da última classe é esponjoso. Portanto, eles empregam a respiração com mais moderação, como já foi dito. A função também é encontrada em todos os que frequentam e passam sua vida na água, por exemplo, a classe das cobras d'água, rãs e crocodilos, tanto das tartarugas marinhas quanto terrestres e das focas. Todos esses e outros animais semelhantes dão à luz em terra e dormem na praia ou, quando o fazem na água, mantêm a cabeça acima da superfície para respirar. Mas todos com guelras produzem refrigeração ao ingerir água. O selachia e todos os outros animais sem pés têm guelras. Os peixes não têm pés, e os membros que possuem recebem o nome Pitrugion por sua semelhança com as asas, Pitrux. Mas dos que têm pés, apenas um, pelo que se observa, tem guelras. É chamado de girino. Nenhum animal foi visto ainda possuir pulmões e brânquias, e a razão para isso é que o pulmão é projetado para fins de refrigeração por meio do ar, parece ter derivado seu nome, pneuma, da sua função de receptáculo da respiração, pneuma, enquanto as brânquias são relevantes à refrigeração por água. Agora, para um propósito, um órgão é adaptado e um único meio de refrigeração é suficiente em todos os casos. Por isso, como vemos que a natureza não faz nada em vão, e se houvesse dois órgãos um seria inútil. É por isso que alguns animais têm guelras, outros pulmões, mas nenhum possui ambas. Capítulo 17. Todo animal para existir necessita de nutrição, para evitar que morra, refrigeração. E assim a natureza emprega o mesmo órgão para ambos os propósitos. Pois, como em alguns casos a língua serve tanto para discernir gostos quanto para falar, assim, em animais com pulmões, a boca é empregada tanto na preparação do alimento quanto na passagem do ar para fora e para dentro. Nos animais sem pulmões e sem respiração é empregado na preparação do alimento, enquanto naqueles que requerem refrigeração são as brânquias que são criadas para esse fim. Diremos mais adiante como é que esses órgãos têm a faculdade de produzir refrigeração. Mas para evitar que sua comida impeça essas operações, existe um artifício semelhante nos animais que respiram e naqueles que admitem água. No momento da respiração, eles não ingerem alimentos, pois, caso contrário, a asfixia ocorre devido ao alimento, líquido ou seco, deslizar pela traqueia e cair no pulmão. A traqueia está situada antes do esôfago, através do qual o alimento passa para o que é chamado de estômago, mas nos quadrúpedes sanguíneos há, por assim dizer, uma tampa sobre a traqueia, a epiglote. Em aves e quadrúpedes ovíparos esta cobertura está ausente, mas seu ofício é descarregado por uma contração da traqueia. A última classe contrai a traqueia ao engolir o alimento. Os primeiros fecham a epiglote. Quando o alimento passou, a epiglote é levantada em um caso, e no outro a traqueia é expandida, e o ar entra para efetuar a refrigeração.
Nos animais com guelras, a água é primeiro descarregada através delas e depois o alimento passa pela boca. Eles não têm traqueia e, portanto, não podem sofrer nenhum dano por alojar o líquido neste órgão, apenas por entrar no estômago. Por estas razões, a expulsão de água e a apreensão de seus alimentos é rápida, seus dentes são afiados, e, em quase todos os casos, dispostos em forma de serra, pois são impedidos de mastigar a comida. Capítulo 18. Entre os animais aquáticos, os cetáceos podem causar alguma perplexidade, embora também possam ser explicados racionalmente. Exemplos de tais animais são golfinhos e baleias, e todos os outros que possuem um respiradouro. Eles não têm pés, mas possuem um pulmão, embora admitindo a água do mar. A razão para se possuir um pulmão é a que já dissemos, isto é, a refrigeração. A admissão de água não é para fins de refrigeração. Isso é feito pela respiração, pois eles têm um pulmão. Por isso eles dormem com a cabeça fora da água, e os golfinhos, pelo menos, roncam. Além disso, se estiverem enredados em redes, logo morrem de asfixia devido à falta de respiração e, portanto, eles podem ser vistos vindo à superfície devido à necessidade de respirar. Mas, como têm que se alimentar na água, devem admiti-lo, e é para descarregá-lo que todos eles têm um espiráculo. Depois de admitir a água, eles a expelem pelo respiradouro como os peixes fazem pelas brânquias. A posição do espiráculo é uma indicação disso, pois não leva a nenhum dos órgãos que estão carregados de sangue, mas fica diante do cérebro e daí descarrega a água. É exatamente pela mesma razão que moluscos e crustáceos admitem água. Refiro-me a animais como carabi e carcine. Para nenhum deles a refrigeração é uma necessidade, pois em todos os casos eles têm pouco calor e são exangue, portanto, são suficientemente resfriados pela água circundante. Mas na alimentação admitem água e, portanto, deve expulsá-lo para evitar que seja engolido simultaneamente com o alimento. Assim, os crustáceos, como os carcine e os carabi, descarregam água pelas dobras ao lado de suas partes desgrenhadas, enquanto os chocos e os pólipos empregam para isso a cavidade acima da cabeça. Há, no entanto, o relato mais preciso deles na história dos animais. Assim foi explicado que a causa da entrada da água é a refrigeração, e o fato de que os animais, constituídos para uma vida na água, devem se alimentar dela. Capítulo 19. Em seguida, deve-se dar conta da refrigeração e da maneira como ela ocorre nos animais que respiram e nos possuidores de guelras. Já dissemos que todos os animais com pulmões respiram. A razão pela qual algumas criaturas têm este órgão e por que aqueles que o possuem precisam de respiração é que os animais superiores têm maior proporção de calor, pois ao mesmo tempo devem ter recebido uma alma superior e têm uma natureza superior às plantas. Portanto, também aqueles com mais sangue e mais calor no pulmão são de maior tamanho, e o animal em que o sangue no pulmão é mais puro e mais abundante é o mais ereto, ou seja, o homem. E a razão pela qual só ele tem sua parte superior direcionada para a parte superior do universo é que ele possui tal pulmão. Portanto, este órgão, tanto quanto qualquer outro, deve ser atribuído à essência do animal, tanto no homem como em outros casos. Este então é o propósito da refrigeração. Quanto à causa coercitiva e eficiente, devemos acreditar que ela criou animais assim como criou muitos outros também não desta constituição. Pois alguns têm maior proporção de terra em sua composição, como plantas, e outros, por exemplo, animais aquáticos, contêm uma quantidade maior de água, enquanto os animais alados e terrestres têm excesso de ar e fogo, respectivamente. É sempre na região própria do elemento preponderante no esquema de sua constituição que as coisas existem. Capítulo 20. Empédocles se equivoca então quando diz que os animais que têm mais calor e fogo vivem na água para contrabalançar o excesso de calor em sua constituição, para que, por serem deficientes em frio e fluido, possam ser mantidos em vida pelo caráter contrário da região que ocupam, pois a água tem menos calor que o ar. Mas é totalmente absurdo que os animais aquáticos em todos os casos se originem em terra seca e depois mudem seu local de residência para a água, pois eles são quase todos sem pés. E, no entanto, ao descrever sua estrutura original diz que, embora originários de terra firme, eles a abandonaram e migraram para a água. Mas, novamente, é evidente que eles não são mais quentes que os animais terrestres, pois em alguns casos não têm sangue algum, e em outros pouco.
A questão, no entanto, sobre quais tipos de animais devem ser chamados de quentes e quais frios, em cada caso especial, recebeu consideração. Embora em um aspecto haja razão na explicação que Empédocles pretende estabelecer, seu relato não está correto. O excesso em um estado corporal é curado por uma situação ou época de caráter oposto, mas a constituição é melhor mantida por um ambiente semelhante a ele. Há uma diferença entre o material do qual qualquer animal é constituído e os estados e disposições desse material. Por exemplo, se a natureza constituísse uma coisa de cera ou de gelo, ela não a preservaria colocando-a em um lugar quente, pois a qualidade oposta a destruiria rapidamente, visto que o calor dissolve aquilo que o frio congela. Mais uma vez, uma coisa composta de sal ou nitro não seria tomada e colocada na água, pois o fluido dissolve aquilo cuja consistência é devida ao quente e ao seco. Portanto, se o fluido e o seco fornecem material para todos os corpos, é razoável que as coisas cuja composição é devida ao fluido e ao frio tenham líquido por seu meio, enquanto o que é devido ao seco será encontrado no seco. Assim, as árvores crescem não na água, mas em terra seca. Mas a mesma teoria os relegaria à água pelo excesso de secura, assim como faz as coisas que são excessivamente ardentes. Eles migrariam para lá não por causa do frio, mas pela fluidez. Assim, o caráter natural do material dos objetos é da mesma natureza que a região em que eles existem. O líquido é encontrado no líquido, o seco na terra, o quente no ar. No que diz respeito, porém, aos estados do corpo, uma situação de frio tem, por outro lado, um efeito benéfico sobre o excesso de calor, e um ambiente quente sobre o excesso de frio, pois a região reduz a um meio excesso na condição corporal. As regiões apropriadas a cada material e as revoluções das estações que todas as experiências experimentam fornecem os meios que devem ser buscados para corrigir tais excessos. Mas, enquanto os estados do corpo podem ser opostos em caráter ao ambiente, o material de que é composto nunca pode ser assim. Esta, então, é uma explicação suficiente de por que não é devido ao calor em sua constituição que alguns animais são aquáticos, outros terrestres, como Empédocles sustenta, e por que alguns possuem pulmões e outros não. Capítulo 21. A explicação da admissão de ar e respiração nos animais em que se encontra um pulmão, e especialmente naqueles em que está cheio de sangue, encontra-se no fato de ser de natureza esponjosa e cheio de tudos, e que é o mais cheio de sangue de todos os órgãos viscerais. Todos os animais com um pulmão cheio de sangue requerem refrigeração rápida porque há pouca margem para desvio da quantidade normal de seu fogo vital. O ar também deve penetrar por toda parte devido à grande quantidade de sangue e calor que contém. Mas ambas as operações podem ser facilmente realizadas por via aérea, pois, sendo de natureza sutil, penetra em todos os lugares rapidamente, e assim desempenha a sua função de resfriamento. Mas a água tem as características opostas. A razão pela qual os animais com um pulmão de sangue puro respiram mais é, portanto, manifesta. Quanto mais calor houver, maior será a necessidade de refrigeração. Ao mesmo tempo, a respiração pode passar facilmente para a fonte de calor no coração. Capítulo 22. Para entender a maneira como o coração está ligado ao pulmão por meio de passagens, devemos consultar tanto as dissecções quanto o relato na história dos animais. A causa universal da necessidade que o animal tem de refrigeração é a união da alma com o fogo que ocorre no coração. A respiração é o meio de efetuar a refrigeração, de que fazem uso os animais que possuem pulmão e coração. Mas quando eles, como, por exemplo, os peixes, que por sua natureza aquática não têm pulmão, possuem este último órgão sem o primeiro, o resfriamento é feito pelas brânquias por meio da água. Para a evidência ocular de como o coração está situado em relação às brânquias, devemos empregar dissecções e, para detalhes precisos, devemos nos referir à história natural. Como uma declaração resumida, no entanto, e para os propósitos presentes, o seguinte é o relato do assunto. Pode parecer que o coração não tem a mesma posição em animais terrestres e peixes, mas a posição é realmente idêntica, pois o ápice do coração está na direção em que inclinam a cabeça. Mas é para a boca dos peixes que o ápice do coração aponta, visto que eles não inclinam a cabeça na mesma direção que os animais terrestres. Agora, da extremidade do coração, um tubo de caráter vigoroso e arterial corre para o centro, onde todas as brânquias se unem.
Este é então o maior desses dutos, mas de cada lado do coração outros também saem e correm para a extremidade de cada brânquia e, por meio do fluxo incessante de água através das brânquias, efetuam o resfriamento que passa para o coração. Da mesma forma que os peixes movem suas brânquias, os animais que respiram com ação rápida, levantam e soltam o peito, conforme a respiração é admitida ou expelida. Se o ar é limitado em quantidade e inalterado, eles são sufocados, pois qualquer meio, devido ao contato com o sangue, torna-se rapidamente quente. O calor do sangue contraria a refrigeração, quando os animais que respiram não conseguem mais mover o pulmão dos animais aquáticos suas brânquias, seja por doença ou velhice, sua morte segue. Capítulo 23. Nascer e morrer são comuns a todos os animais, mas existem maneiras especificamente diversas em que esses fenômenos ocorrem. Da destruição existem diferentes tipos, embora algo seja comum a todos eles. A morte violenta e ainda a morte natural, e a primeira ocorre quando a causa da morte é externa, a segunda quando é interna, e está envolvida desde o início na constituição do órgão, e não uma afecção derivada de fonte estranha. No caso das plantas, o nome dado a isso é murcha e senilidade dos animais. A morte e a decadência pertencem a todas as coisas que não são imperfeitamente desenvolvidas. Ao imperfeito também, eles podem ser atribuídos quase no mesmo sentido, mas não idêntico. Sob o imperfeito eu classifico os ovos e as sementes das plantas como eles são antes que a raiz apareça. É sempre a alguma falta de calor que a morte se deve, e nas criaturas perfeitas a causa é sua falha no órgão que contém a fonte da natureza essencial da criatura. Este membro está situado, como já foi dito, na junção das partes superior e inferior. Nas plantas é intermediário entre a raiz e o caule, nos animais sanguíneos é o coração, e naqueles sem sangue é a parte correspondente do corpo. Mas alguns desses animais têm potencialmente muitas fontes de vida, embora na realidade possuam apenas uma. É por isso que alguns insetos vivem quando divididos, e porque, mesmo entre os animais sanguíneos, todos cuja vitalidade não é intensa vivem por muito tempo após a retirada do coração. Tartarugas, por exemplo, fazem isso e fazem movimentos com as patas, desde que a concha seja deixada, fato a ser explicado pela inferioridade natural de sua constituição, como também nos insetos. A fonte da vida é perdida para seus possuidores quando o calor com o qual está ligada não é mais temperado pelo resfriamento, pois, como observei muitas vezes, é consumido por si mesmo. Assim, quando, devido ao lapso de tempo, o pulmão de uma classe e as brânquias da outra se secam, esses órgãos tornam-se duros, terrenos e incapazes de movimento, e não podem ser expandidos ou contraídos. Finalmente as coisas chegam ao clímax, e o fogo se apaga de exaustão. Portanto, uma pequena perturbação causará rapidamente a morte na velhice. Pouco calor permanece, pois a maior parte foi expelida no longo período de vida anterior e, portanto, qualquer aumento de tensão no órgão causa rapidamente a extinção. É como se o coração contivesse uma pequena chama débil que o menor movimento apaga. Portanto, na velhice a morte é indolor, pois nenhuma perturbação violenta é necessária para causar a morte, e há uma completa ausência de sentimento quando a conexão da alma é cortada. Todas as doenças que endurecem o pulmão, formando tumores ou resíduos, ou por excesso de calor mórbido, como acontece nas febres, aceleram a respiração, devido à incapacidade do pulmão de mover-se para cima ou para baixo. Finalmente, quando o movimento não é mais possível, a respiração é exalada e a morte segue. Capítulo 24. A geração é a participação inicial, mediada pela substância quente, na alma nutritiva, e a vida é a manutenção dessa participação. A juventude é o período do crescimento do órgão primário de refrigeração, a velhice de sua decadência, enquanto o tempo intermediário é o auge da vida. A morte violenta ou dissolução consiste na extinção ou esgotamento do calor vital, pois qualquer um destes pode causar a dissolução, enquanto a morte natural é o esgotamento do calor devido ao decurso do tempo e que ocorre no final da vida. Nas plantas isso é murchar, nos animais é morrer. A morte, na velhice, é o esgotamento devido à incapacidade do órgão, devido à velhice, de produzir refrigeração. Este é então o nosso relato de geração, vida e morte, e a razão de sua ocorrência em animais. Capítulo 25. Portanto, também fica claro porque os animais que respiram são sufocados na água e os peixes no ar. Pois é pela água na última classe, pelo ar na primeira que a refrigeração é efetuada, e qualquer um desses meios de desempenhar a função é removido por uma mudança de ambiente.
Em ambos os casos, também deve ser explicada a causa do movimento das brânquias e dos pulmões, cuja ascensão e queda efetua a admissão e expulsão da respiração ou da água. Segue-se, aliás, o modo de constituição do órgão. Capítulo 26. Em conexão com o coração há três fenômenos que, embora aparentemente da mesma natureza, na verdade não o são: palpitação, pulsação e respiração. A palpitação é a precipitação da substância quente no coração, devido à influência de resfriamento de produtos residuais. Ocorre, por exemplo, na doença conhecida como espasmos, e em outras doenças. Também ocorre no medo, pois quando se tem medo as partes superiores ficam frias, e a substância quente, fugindo, por sua concentração no coração produz palpitação. Ele é esmagado em um espaço tão pequeno que às vezes a vida se extingue e os animais morrem de susto e perturbação mórbida. A batida do coração, que, como se vê, continua sem parar, assemelha-se à pulsação de um abscesso. Isso, no entanto, é acompanhado de dor, porque a mudança produzida no sangue não é natural, e continua até que a matéria formada pela mistura seja descarregada. Há uma semelhança entre esse fenômeno e o da fervura. Para a ebulição é devido à volatilização do fluido pelo calor e à expansão consequente ao aumento do volume. Mas em um abscesso, se não houver evaporação pelas paredes, o processo termina em supuração devido ao espessamento de líquido, enquanto na fervura termina no escape do fluido para fora do recipiente. No coração, o batimento é produzido pelo calor que expande o fluido, do qual o alimento fornece um suprimento constante. Ocorre quando o fluido sobe para a parede externa do coração e continua continuamente, pois há um fluxo constante do fluido que vai constituir o sangue, sendo no coração que o sangue recebe sua elaboração primária. Isso é assim que podemos perceber nos estágios iniciais da geração, pois o coração pode ser visto como contendo sangue antes que as veias se tornem distintas. Isso explica por que a pulsação na juventude supera a dos mais velhos, pois nos jovens a formação de vapor é mais abundante. Todas as veias pulsam, e o fazem simultaneamente umas com as outras, devido à sua conexão com o coração. O coração sempre bate, portanto, eles também batem continuamente e simultaneamente um com o outro e com ele. Palpitação, então, é o recuo do coração contra a compressão devido ao frio, e pulsação é a volatilização do fluido aquecido. Capítulo 27. A respiração ocorre quando aumenta a substância quente, que é a sede do princípio nutritivo. Pois ele, como o resto do corpo, requer nutrição, e mais do que os membros, pois é através dele que eles são nutridos. Mas quando aumenta, necessariamente faz com que o órgão suba. Este órgão deve ser construído como o fole em uma ferraria, pois tanto o coração quanto os pulmões se ajustam muito bem a essa forma. Tal estrutura deve ser dupla, pois o princípio nutritivo deve situar-se no centro da força natural. Assim, no aumento dos resultados de expansão em massa, o que necessariamente faz com que as partes circundantes subam. Agora, isso pode ser visto quando as pessoas respiram, levantam o tórax porque o princípio motor do órgão descrito residente no tórax causa uma expansão idêntica desse órgão. Quando se dilata, o ar exterior deve precipitar-se como um fole, estando frio, por sua influência gélida, reduzindo por extinção o excesso de fogo. Mas, assim como o aumento do volume faz com que o órgão se dilate, a diminuição causa a contração, e quando colapsa, o ar que entrou deve sair novamente. Quando entra, o ar é frio, mas ao sair é quente, devido ao contato com o calor residente nesse órgão, e isso ocorre especialmente naqueles animais que possuem um pulmão puro. Os numerosos dutos semelhantes a canais no pulmão, pelos quais ele passa, tem cada um vaso sanguíneo ao lado, de modo que todo o pulmão é considerado cheio de sangue. A passagem do ar para dentro é chamada de respiração, a expiração para fora, e esse duplo movimento continua continuamente, enquanto o animal vive e mantém esse órgão em movimento contínuo. É por esta razão que a vida está ligada à passagem da respiração para fora e para dentro. É da mesma forma que ocorre o movimento das brânquias nos peixes. Quando a substância quente no sangue em todos os membros sobe, as brânquias também sobem e deixam a água passar, mas quando ela é resfriada e recua por seus canais para o coração, elas se contraem e ejetam a água. Continuamente, à medida que o calor no coração aumenta, continuamente ao ser resfriado, ele retorna para lá novamente. Assim, como nos animais que respiram a vida e a morte estão ligadas à respiração, na outra classe de animais dependem da admissão de água. Nossa discussão sobre vida e morte e tópicos afins agora está praticamente completa. Mas a saúde e a doença também exigem a atenção do cientista, e não apenas do médico, no que diz respeito ao relato de suas causas.
A extensão em que esses dois diferem e investigam diversas províncias não deve nos escapar, pois os fatos mostram que suas investigações são, em certa medida, pelo menos contíguas. Pois os médicos de cultura e refinamento fazem alguma menção à ciência natural e afirmam derivar seus princípios dela, enquanto os pesquisadores mais talentosos da natureza geralmente levam seus estudos ao ponto de concluir como uma explicação dos princípios médicos. No que diz respeito a uma explicação de suas causas,